Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje eu e a Rafa queremos compartilhar com você o texto de Ezequiel, capítulo 5. Iniciamos nessa semana a leitura do profeta Ezequiel e nós estamos vendo agora como ele representou profeticamente algumas das mensagens que o Senhor, soberano Deus, lhe deu para entregar ao seu povo, tanto a Israel quanto a Judá, aqueles da nação do norte quanto do sul. E hoje nós vamos ver quando o profeta pega uma navalha, na verdade como se fosse uma espada de tamanho longo, e o Senhor orienta a usar essa espada como se fosse uma navalha, um barbeador, para raspar a sua barba e a sua cabeça, o que era proibido, na verdade, para os sacerdotes. O livro dos Levíticos proíbe os sacerdotes de rasparem a barba e a cabeça, mas o Senhor vai orientar o profeta Ezequiel a raspar tanto a barba quanto a cabeça, não usando uma pequena navalha, mas uma grande espada afiada, para representar a tristeza, o lamento, o cortar o cabelo, raspar a cabeça, raspar a barba, era um sinal de lamento, de tristeza, de choro, de luto para o povo de Israel. E o profeta vai fazê-lo com uma grande espada, conforme a orientação do Senhor, e depois ele explica o que significa essa mensagem, semelhante ao que o profeta Isaías também fez. Quando você lê Isaías capítulo 7, e o Senhor fala através do profeta Isaías sobre a invasão da Síria que viria sobre o norte de Israel, para executar o juízo do Senhor, o Senhor também usa essa linguagem de que eles seriam como uma navalha emprestada de além do rio Eufrates, onde estava a Síria, porque o rei da Síria viria com todo o seu exército para atacar o norte de Israel e levá-los cativos para a Síria. Então vamos meditar, assim como nós vimos ontem, o Senhor nos orienta a fazermos ações, representações proféticas para trazer existência à vontade dele, para comunicar as suas mensagens e de forma geral nós devemos ouvir e obedecer a voz de Deus, tomando essas atitudes corajosas, como várias vezes o profeta Ezequiel faz. Nós vamos ver hoje mais uma vez em Ezequiel capítulo 5. Sim, então vamos orar pedindo a Deus para abrir o nosso entendimento e que nós possamos receber da palavra dele de hoje, do que essa profecia, dessa representação pode ter relação, ou até mesmo que mensagem nós podemos receber no dia de hoje em relação para aplicar na nossa vida. É isso que nós queremos a cada dia, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer a palavra dele e a vontade e os planos dele sobre nós e a nossa casa. Vamos orar então. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Pai, por ser um Deus que fala conosco. O Senhor fala, o Senhor se revela, o Senhor quer que cada dia nós possamos conhecer o Senhor, conhecer das dimensões do teu amor, das dimensões de quem o Senhor é. Então nós pedimos que hoje, Pai, o Senhor se revele mais a nós, apresente, Pai, mais uma face, uma característica, o quem o Senhor é nas nossas vidas. Então nós colocamos o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser diante de Ti e pedimos, Senhor, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Apresentamos a Ti todo esse momento devocional e pedimos a Tua bênção e a Tua revelação. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então, esse é um capítulo bem curtinho, Ezequiel, capítulo 5, diz assim: Deus falando com o sacerdote, seu servo profeta Ezequiel. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Para nos lembrarmos do contexto, Ezequiel era um sacerdote de aproximadamente 30 anos que havia sido levado com o primeiro grupo de cativos judeus para a Babilônia na época do rei Nabucodonosor. Nessa época, a cidade de Jerusalém ainda não havia sido invadida ou destruída e havia um cerco do exército da Babilônia ao redor da cidade de Jerusalém. Por isso diz, quando chegarem ao fim os dias do cerco da cidade, Jerusalém havia
um grande exército babilônio ao seu redor, rampas de acesso que os babilônios estavam preparando para adentrar a cidade e destruir a cidade de Jerusalém. E antes disso acontecer, o Senhor fala e Ezequiel profetiza: quando chegarem os dias do cerco da cidade ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Então, do cabelo que Ezequiel raspou da sua barba, da sua cabeça, 1/3 ele iria queimar, provavelmente dentro da cidade sobre a qual nós lemos ontem, que Ezequiel construiu uma maquete com um tijolo para ilustrar ao seu povo o que aconteceria com Jerusalém. Pegue 1/3 do cabelo e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade, e espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa, provavelmente representando uma minoria, um pequeno remanescente que seria poupado desse juízo do Senhor. E dessas, ainda pegue algumas e atire-as ao fogo para que se queimem. Dali, um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor: esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Ezequiel está profetizando da parte do Senhor ao povo de Israel, o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó, que Deus escolheu para abençoar famílias e nações de toda a terra. Israel estava no centro dessas nações, como o coração está no nosso centro, para espalhar vida, para transmitir a saúde, a bênção de Deus para os povos ao redor. Mas Israel havia se contaminado com a idolatria, com o orgulho e as práticas abomináveis ao Senhor, se tornando pior ainda do que as nações que ele deveria ter influenciado para o bem. Por isso o Senhor vem para executar juízo e anunciar essa mensagem de alerta contra Israel. Verso 8. Por isso diz o soberano, o Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre você sucederá que os pais comerão seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que por ter contaminado o meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. 1/3 do seu povo, aqui representando aquilo que Ezequiel havia feito com o seu cabelo, 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro dos seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo e de escárnio e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor. Quando eu castigar você com ira, indignação e violência, eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você as minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com os seus filhos.
A peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Esse é mais um texto de Ezequiel de difícil compreensão para nós, porque o profeta iria rapar a sua barba, a sua cabeça, sendo que em Levítico, quando você lê em Levítico capítulo 21, Moisés recebeu a lei do Senhor e ali havia regulamentações para os sacerdotes. Entre várias ordens que havia para o sacerdote, como ele viveria, como ele exerceria o seu ministério, diz que o sacerdote não deveria rapar a sua barba nem a sua cabeça. Nesse texto, o Senhor ordena a Ezequiel que rape a sua barba e a sua cabeça, e com 1/3 do seu cabelo, ele vai representar o que aconteceria com 1/3 da população de Israel. Com outro terço e com mais um 3º terço, o que aconteceria com o seu povo, por eles haverem abandonado o Senhor, se comprometido com as práticas abomináveis das nações ao redor. E aqui menciona claramente, eles trouxeram ídolos, imagens esculpidas para dentro do templo do Senhor, fazendo o que era abominável aos olhos do Senhor. Quando você vê a lei de Moisés como um todo, é óbvio que há termos em que o Senhor diz, o povo de Israel, chamado para ser uma bênção para todas as nações, o povo de Israel seria abençoado se eles obedecessem os preceitos, as ordenanças da lei do Senhor. Mas se eles desobedecessem, se eles escolhessem se afastar de Deus, o Senhor alerta quais seriam as más consequências que eles experimentariam. Então Israel, de um lado, abandonou completamente a lei do Senhor, seguiu os seus próprios pensamentos, foi um instrumento, na verdade, de injustiça, de maldição para povos ao redor, de maldade, quando Deus os havia chamado para serem uma bênção. Por outro lado, Deus permanece fiel à sua aliança. Conforme ele alertou, ele estava pronto para abençoar se Israel se arrependesse e vivesse uma vida de justiça pela fé. Mas ele também estava prestes a permitir a maldade, a violência acessar Israel caso eles permanecessem na desobediência. Então Deus, na verdade, está na posição dele de fiel, de soberano, daquele que estava cumprindo os termos da sua aliança, mas ainda assim é de difícil compreensão. Por isso nós estamos te convidando a acompanhar conosco essa leitura e vamos pedindo ao Espírito Santo que abra a nossa compreensão, que abra nosso entendimento de luz, para nós compreendermos as Escrituras de forma mais ampla e de forma mais profunda. Mas é fato que Deus se apresenta como soberano, aquele que é fiel e aquele que promete, apesar de executar seu juízo contra o seu povo, ele sempre traz uma palavra de esperança, representada por aqueles poucos fios de cabelo que o profeta Ezequiel deveria guardar na borda, talvez no bolso da sua roupa, representando que um remanescente seria salvo. E desses resultam todos os que até hoje são chamados de Israel, uma nação chamada para ser uma bênção para as nações, uma luz que iria iluminar as nações ao redor e trazer vida para famílias de todas as nações. Sim, e nós estamos vendo pela história dos profetas aqui que nós temos acompanhado há algumas semanas através de Jeremias, começamos com Isaías, Jeremias e agora Ezequiel, que Deus amava o povo, mas o povo estava escolhendo o caminho da idolatria, o caminho de estar adorando falsos deuses e da desobediência. Mas Deus estava alertando através dos teus servos, os profetas, o que aconteceria se eles não se arrependessem. Mas mesmo assim, o povo estava com os olhos fechados, com o coração endurecido para receber essa palavra de Deus, uma palavra que inicialmente ele estava alertando o seu povo para deixar esses maus caminhos. E nós trazemos a reflexão hoje também. Será que tem algum caminho na sua vida, alguma prática, alguma atitude, algo que precisa ser redirecionado, modificado, transformado, mudado? Uma nova escolha precisa ser feita na sua vida, na sua família, e que Deus já tem mostrado, você já tem se sentido incomodada ou incomodado e não toma uma atitude? Porque nós sabemos que Deus ele tem amor, ele tem misericórdia, ele tem compaixão. Nós mesmos já lemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que nós não somos consumidos. Deus tem essa misericórdia na nossa vida, mas também Deus nos mostra o caminho a seguir. Ele trouxe através de Jesus o perdão dos nossos pecados, essa reconciliação com Deus, essa nova vida, que não é baseada nas nossas vontades, nos nossos desejos carnais, mas essa nova vida em Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então talvez você tenha se sentido incomodado ou incomodado com algo, talvez Deus alertando a você.
troca esse caminho, troca essa forma de fazer, vamos fazer algo diferente, algo que é mais agradável e direção de Deus sobre a sua vida. Então também reflita sobre isso no dia de hoje. Sim, a palavra de Ezequiel certamente é da parte de Deus um alerta para o povo se arrepender. O que a Rafa está dizendo me lembra de quando o Senhor enviou outro profeta, Jonas, foi enviado ao povo de Nínive, um povo que não era israelita, e a mensagem de Jonas era também uma mensagem dura, uma mensagem de que Deus já havia tolerado o que ele podia tolerar do que havia acontecido em Nínive. E ele estava determinado a destruir aquela cidade. Essa foi a mensagem de Jonas para Nínive. E o que acontece? O povo de Nínive crê na palavra do Senhor. E por isso eles vestem roupas de saco, colocam cinza na sua cabeça, o que era sinal de arrependimento, de um desejo de mudança de vida, como que um clamor por misericórdia. E Deus se arrepende da sua palavra e não destrói Nínive. Então a mesma coisa aqui. Se o povo de Israel se arrependesse, haveria certamente uma mudança, um arrependimento da parte do coração de Deus para os poupar e os livrar. Deus não quer de forma alguma fazer mal ou agir com violência para com o seu povo, que ele tanto ama e que era a menina dos olhos de Deus desde já, mas o Senhor estava alertando, chamando o povo a abandonar os seus maus caminhos. Que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Amém. E nos dê graça para mudarmos cada atitude, cada hábito, seja pessoal, seja da nossa família, que nós precisamos mudar. Vamos apresentar ao Senhor agora a nossa família, orar pelas mudanças de que necessitamos, orar por aquilo que tem te preocupado. Coloque diante do Senhor seus motivos de oração agora, suas ações de graças. Eu e a Rafa gostaríamos de orar juntamente com você. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Como esse texto tem repetidamente nos mostrado, o Senhor é o soberano de toda a terra, o Criador, sustentador de toda a criação. E nós reconhecemos a sua santidade, a sua fidelidade, o seu grande poder. E te louvamos, damos graças ao teu nome e entregamos toda a nossa família, tudo que toma o nosso nome sob os teus cuidados. Pedimos a tua graça para abrir os nossos olhos, nos mostrando a realidade. Pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos para verdadeiramente ouvirmos e percebermos a voz do Senhor, que o Senhor tem falado e repetido e ilustrado de diferentes maneiras, como o Senhor fez através do profeta Ezequiel, representando, simbolizando para o seu povo claramente perceber a sua mensagem. Eu peço que o Senhor venha trazer a mudança, Pai, o arrependimento necessário aos nossos corações, às nossas famílias. Pedimos, Pai, restauração para os casamentos que hoje estão abalados. Pedimos em favor dos filhos e dos netos que estão em maus caminhos. Pedimos, Pai, em favor de cada pessoa que hoje derrama sua lágrima diante do Senhor, que o Senhor venha de encontro com a necessidade de cada um, respondendo às orações, o clamor apresentado ao Senhor e nos ajudando, Pai, a experimentarmos mudança de vida pessoal e também vermos transformação na nossa família. Oramos por paz nos lares, oramos, Pai, pela Tua misericórdia e graça e entregamos tudo que toma o nosso nome, o nosso futuro, a nossa família sob os Teus cuidados. Nós abençoamos essa pessoa que ora conosco agora e com ações de graças oramos com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Sim, que Deus abençoe muito seu dia. Nós amamos estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí que estão conosco. Assim seja. Continue conosco meditando com a leitura do profeta Ezequiel. Nós estamos só iniciando nessa semana, mas vamos gastar aproximadamente 6 semanas aprendendo com esse profeta tão doido, tão estranho, com visões extraordinárias que ele teve, mas Ezequiel nos revela detalhes belos, preciosos do caráter de Deus e do seu cuidado com o seu povo. Obrigado por compartilhar também com outros que possam ser abençoados juntamente conosco. Nós amamos vocês. Um abração.